Dando continuidade ao capítulo de fluxo de potência, nesse sexto vídeo a gente vai ver o método de Newton-Raphson, que é um método iterativo, né, para resolver equações ou sistemas de equações não lineares. Tá? Então, os pioneiros que implementaram esse método para a resolução de fluxo de potência foram esses dois pesquisadores, Tinney e Hart, em 1967. Tá? Obviamente que esse método de Newton-Raphson já existia antes dessa data, porém eles foram os pioneiros a implementar para a resolução do fluxo de potência. Certo? Então é um método que vem sendo utilizado até os dias de hoje. Certo? Não quer dizer que o fato de ter sido implementado em 1967 que ele não teve melhorias, otimizações, ele teve sim, tá? Mas é um método robusto, né, que tem convergência quadrática e é utilizado até hoje. Certo? Com algumas variações, certo? Algumas implementações ele vai sendo reformulado, tudo mais. Mas vamos lá à aplicação dele. Vimos anteriormente que as expressões dos fluxos de potência ativa e reativa de uma barra K até uma barra M são dadas por essas duas expressões aqui, 4.8 e 4.9. Tá? Então, são equações desse tipo que vão ser resolvidas pelo método de Newton-Raphson. A gente vai escrever, né, essas equações para cada ramo, tudo mais ali, aí aplicando aquele princípio da lei dos nós, né, a gente vai ter que determinar. Então, o objetivo aqui vai ser achar o módulo das tensões e os ângulos de cada barra. Para início da descrição do método, é mais fácil fazer uma interpretação geométrica. Então, o método de Newton-Raphson é daqueles problemas sobre zero de função. Ou seja, você quer achar um valor de x de tal forma que essa função seja nula no valor desse x específico. Então, vamos supor aqui que a gente tem uma função f de x representada pela essa curva azul. Tá? Então, o objetivo do método é achar um valor, por exemplo, um valor de x solução, de tal forma que a f de x solução aqui seja nula, certo? Nada mais é do que achar o ponto, o valor de x que faz com que essa função seja nula aqui. Então, temos que achar esse ponto da curva. Então, como é que é feito esse procedimento? Tudo vai começar pelo seguinte: a gente vai arbitrar um valor, a gente vai dar um chute inicial. Então, vamos supor que a gente atribuiu esse valor de x0, mas a gente está vendo que ele está longe dessa solução aqui. Então, o que, que vai acontecer? A partir de x0, a gente calcula a f de x0. Aí vamos parar nesse ponto aqui. Aí, nesse ponto, a gente calcula, a gente pode obter a derivada da função nesse ponto. Então, a gente sabe que a derivada é aquela reta, a inclinação da reta tangente que passa por esse ponto aqui. Certo? Então, através dessa reta aqui, que representa a derivada desse ponto aqui, então nos leva até x1. Certo? Aí em x1 vai acontecer o mesmo procedimento. Certo? De x1 a gente obtém a f de x1, aí vamos parar nesse ponto. Aí nesse ponto a gente obtém a derivada, certo? Que vai ser a inclinação dessa reta tangente aqui, certo? Então essa reta tangente nos leva até o ponto x2. E aqui o mesmo procedimento. Calcula f de x2 e com a derivada de x2 a gente vem mais para esse ponto aqui. Então a gente vê que esse procedimento aqui ele vai nos levar até a solução. Né? A gente arbitra um valor e obviamente que com o valor da f de x, a f' de x, a gente vem caminhando no sentido da solução. Então, obviamente que se você conseguir dar sua estimativa inicial, o seu chute inicial, mais perto da solução, menos iterações vão ocorrer. Tá? Então, quando a gente passa de x0 para x1 é uma iteração, de x1 para x2 é outra iteração e assim sucessivamente. Então, por isso que ele é um método iterativo. A gente atribui um valor inicial e aí iterações vão ocorrendo até chegar o mais próximo possível da solução aqui.
Então, nesse processo iterativo vai aparecer a variável ΔX. Então, o que seria essa variável ΔX? É a diferença, certo? Do seu valor de x atual para o valor de x anterior. Então, no caso, se a gente chutou o valor de x0 aqui, a gente obteve x1, então ΔX1 vai ser essa diferença aqui. Então, o que a gente pode observar nessa figura é que quanto mais a gente se aproxima da solução que a gente quer, esse valor de ΔX ele vai diminuindo de uma iteração a outra. Tá? Então, o critério de convergência desse método é você achar o valor de ΔX, certo? Que seja o menor possível. Tá? Pode ser que ele coincida de chegar a zero. Tá? Então, uma coisa que a gente pode fazer em termos práticos, um valor de tolerância admitida para esse ΔX costuma ser o valor de 1 milésimo. Tá? Então, quando você vai atribui um valor de x0 e esse processo iterativo ele vai sendo efetuado, chegando à solução x1, x2 e assim sucessivamente, se você encontrar um ΔX que seja menor que 1 milésimo, aí o programa para, aí ele vai atribuir o seu último valor de x como solução do seu problema. Tá? Então, é um algoritmo bem simples de implementar. Então, basta entender essa noção geométrica aqui, que é implementado facilmente as equações desse algoritmo. Aqui temos, então, o algoritmo do método de Newton-Raphson. Então, ele é bem simplesinho aqui. Então, na entrada, o que a gente precisa? Da estimativa inicial, certo? O chute que você vai dar para x0, a tolerância admitida, certo? Que nem é aquela questão do ΔX, geralmente costuma ser atribuído 1 milésimo, que é uma boa tolerância. Tá? Então, como é que o processo inicia? Então, na iteração inicial, ou seja, com i igual a zero, a gente vai ter esse laço de repetição aqui. Então, enquanto o nosso ΔXi ele for maior ou igual à tolerância, ele vai fazer tudo isso que está no laço aqui, certo? E aí repete novamente. Então, a partir do momento que esse ΔXi conseguir ser menor que a tolerância, ele vai parar. Então, o que ele vai fazer? Com o valor de x, ele vai calcular o ΔXi, certo? Que nada mais é que o valor de f de x naquele ponto, dividido pela f' de x naquele ponto, né? F' de x é a derivada da função, aí põe sinal de menos. Aí o seu próximo valor de x, quem que é? É o ΔX que você calculou, mais o seu x anterior. Certo? Aí ele passa para a próxima iteração, atribuindo i igual a i mais 1. E aí vai repetir esse laço aqui. Certo? A partir do momento que esse ΔXi for menor que a tolerância, né, ele calcula o seu novo valor, mas aí também vai encerrar o processo aí. Tá? Então, aí na saída, o que ele tem que imprimir? Ele tem que imprimir a iteração, o ΔXi e o x, o próprio xi, certo? Para cada iteração. Então, a gente vai fazer um exemplo de aplicação aqui de uma equação para a gente ver como é que funciona esse método. A título de exemplo, vamos resolver essa equação aqui, certo? A f de x é igual a cosseno de x mais 1. Tá? Então, o objetivo é achar o zero dessa função, ou seja, achar o valor de x de tal forma que o valor da f de x seja nulo. Tá? Então, nesse nosso método aqui, vamos atribuir o valor de inicial 1, certo? A tolerância vamos adotar como 1 milésimo, e a gente precisa saber a derivada dessa função. Tá? Então, se a gente derivar f de x, a gente vai achar menos seno de x. Tá? Obviamente que isso aqui é um problema bem simples, certo? Um problema a nível de ensino médio, né? Se a gente for fazer a solução analítica dela, é só fazer isso daqui, cosseno de x mais 1 é igual a zero, aí vai ficar cosseno de x menos 1, e a solução vai ser os 180 graus, né? Porque em 180 graus o cosseno é menos 1. Né? Só que a gente sabe que também tem os múltiplos, né? Que o x vai ser n vezes π, onde o n é igual a 1, 2, 3, 4, né? Porque obviamente que você pode
fazer a rotação desse elemento aqui em vermelho, né, que sempre o cosseno vai ser menos 1. Então, como é que a gente vai fazer então? Vamos implementar um programa em Python, certo? Na linguagem Python para resolver esse problema.